Portugal, anos 60. O regime fascista desenvolve plenamente a sua missão histórica. Todos os recursos do país estão na mão do grande capital e dos agrários. O aparelho de Estado, apoiado pelas suas forças repressivas, está ao serviço do grande capital. A PIDE e as polícias protegem os grandes grupos monopolistas que crescem sem cessar, absorvendo toda a riqueza do país. Meia dúzia de grandes grupos monopolistas concentram os setores-chave da economia portuguesa. 500 grandes latifundiários detêm nas suas mãos mais terra que a totalidade dos 500.000 mais pequenos proprietários do país. Com o desenvolvimento da luta armada em Angola, inicia-se a Guerra Colonial. A repressão foi institucionalizada e generalizada, utilizando todos os meios: chantagem, prisão, espancamento, tortura, assassinato. A ditadura sufoca o país com medidas extremas de privação de liberdades. O povo português vive no maior obscurantismo. Agrava-se a exploração e a miséria. Apesar das difíceis condições criadas por este clima, o PCP desenvolve um grande trabalho na organização das lutas, mobilizando esforços e vontades dos trabalhadores. A partir das eleições de 1958, intensifica-se a resistência ao regime. O país anseia por liberdade. Nos anos de 1958 a 1962, realizam-se algumas das mais grandiosas ações de massas de toda a história da luta antifascista. As lutas alargam-se a todos os setores da população. Nas fábricas e oficinas, nos campos, nas escolas e nos escritórios, nos quartéis, homens e mulheres, jovens, dão corpo a um vastíssimo conjunto de lutas reivindicativas por melhores condições de vida e de trabalho. Esta vaga de lutas tem igualmente um caráter mais vasto: contribuir para a conquista da liberdade e abrir caminho à democracia. Assume importância fundamental a luta pelas 8 horas de trabalho nos campos do Alentejo e Ribatejo. No 40º aniversário da luta pelas 8 horas nos campos, evocamos com depoimentos de António Gervásio, membro do Comitê Central, organizador e dirigente dessas lutas, e de outros dos seus principais protagonistas, o que foi essa página heroica, escrita pelo proletariado rural do Alentejo e do Ribatejo, na história da luta antifascista do povo português. Só é possível compreendermos o êxito destas e de outras lutas se tivermos em conta o que foi o trabalho, o que foi a ação do Partido Comunista Português. Um trabalho paciente, persistente, cuidadoso e ao mesmo tempo audaz, que esteve na base da organização e direção dessas lutas. Foi uma jornada que demorou muito tempo a preparar. A preparação das 8 horas começou nos anos de 57. O partido começou a preparar, face à esta grande vontade de conquistar as 8 horas, e desenvolveu-se através de cerca de 5 anos, 6 anos. Né? E, portanto, através de muitas reuniões plenários. Nessa altura faziam-se plenários de 100 e tantos trabalhadores. Eu participei em dezenas deles, e dois dos maiores foi um em Aljustrel, de 150 trabalhadores, e foi outro aqui no Cabeção, de cerca de 200. Por exemplo, o caso onde estive em Cabeção, estava a Guarda Republicana Paisana. Soube e estava lá. De noite, claro, mas aquilo estavam 200 trabalhadores e eles foram ouvir e ver se localizavam que era o fulano de fora, porque, em geral, essas reuniões dizia-se ver um fulano de fora, e esse fulano de fora já sabiam que era um membro do partido, um funcionário do partido. Portanto, atraía mais gente. Mas era raro a Guarda saber. Portanto, aquilo era, digamos, eram encaradas as medidas cuidadosas, no sentido da polícia, da vigilância policial, não localizar as reuniões. Portanto, estas reuniões fizeram-se muitas reuniões ao longo de todo o Sul, mas sobretudo no Alentejo e também na zona do litoral,
para preparar estas 8 horas. Isto deu muita discussão porque nem todos os trabalhadores entendiam que havia dúvidas se as 8 horas se adaptavam às condições de trabalho do campo, não é? E os ganadeiros eram uma parte que tinha mais hesitações. Mas como é que isso ajusta ao trabalho do campo? Portanto, foi preciso explicar que era possível, não é? Por outro lado, mesmo dentro do partido havia algumas dúvidas se esta luta tinha sucesso, porque era um desafio muito atrevido ao fascismo, ao poder dos agrários. Arrancar as 8 horas não estava assim bem. Quer dizer, se isso não daria, em resultado de uma repressão muito violenta, isso não daria em fracasso. Mas, enfim, outros camaradas tinham uma opinião diferente e a luta foi se desenvolvendo. Comecei a reunir, logo no início do ano, a formarmos logo reuniões para festejar o 1º de maio de 62. Foi aquela coisa de escrever nas fontes, nas paredes, nos postos da guarda. Lá em São Domingos, da minha aldeia, não havia posto. Mas já lá uma casinha que chamavam eles a Casa do Cão, iam lá ficar. Nessa noite foi um irmão meu, que era o meu irmão mais novo, que é o Aleixo, e foi um homenzito, que era o Tizé Gabriele, um homenzito já de idade, foi escrever lá onde eles lá estavam. Houve lá tiros de metralhador e tudo, eles não os pararam, eles não estavam porque não. A luta das 8 horas, eu andei nela até à data de ser presa. Depois fui presa em 27 de abril de 62. E depois, no fim de estar presa, é que foi a luta, apareceu às 8 horas e lutaram então por ela aparecer mesmo às 8 horas de trabalho. Quando eu vim, já havia às 8 horas. Foi naquele período que estive presa, mais ou menos, que as 8 horas apareceram depois. Apareceram, lutou-se para elas, não é? Quem cá ficou. Aí é que foi o 1º de maio de 62. Enquanto uns comiam e outros dançavam, outros organizavam para aquilo que se ia fazer no próximo domingo, a seguir ao 1º de maio. Pedir as 8 horas. Pedir as 8 horas de trabalho. À noite vimos até à aldeia ou à taberna, depois conversámos, olha, a gente já teve as 8 horas, fulano ainda não tem, e desta maneira, daquela, mas fulanos também não querem regar e assim, e eles, era assim é que a gente contactava uns com os outros. Na altura, os trabalhadores combinaram-se bem. A gente começava a falar, uns andavam aqui, outros andavam além, de um patrão ou do outro, mas um começava a falar, passava a saber os outros, e quando lá, às tantas, quando lá chegavam, já nem regava ninguém sem ser às 8 horas. Isto é tanto houve às 8 horas. Mas nos concelhos e freguesias principais do Sul, o partido tinha uma forte organização e implantação. Portanto, o partido tinha vários funcionários aqui na região. E, portanto, o elo de informação, de ligação e de contacto era a organização do partido. E havia uma grande rede de comissões de unidade que envolvia centenas e centenas de trabalhadores. Não é? Para dizer que, nessa altura, existia uma comissão regional, todo o Alentejo, e abarcando também o Tibatejo, o litoral e os 3 distritos do Alentejo, mais o Coço. Uma comissão regional que coordenava esta luta, com as principais localidades. Mas depois, nos concelhos e em freguesias, havia comissões de unidade. Portanto, havia muitas dezenas de comissões de unidade com ligações aos trabalhadores. Não é? Comissões de unidade, que agora são comissões de trabalhadores, chama-se, tipo sindical. E, portanto, além da organização do partido, havia este trabalho unitário. Sem isso, não era possível dirigir esta luta. Não é? Portanto, o partido estava inserido nestas lutas, e estava inserido nestas comissões, e, portanto, havia isso. Mas depois, naqueles dias já do processo que avançou, era a Rádio Portugal Livre aqui.